Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula nós vamos resolver as questões sobre os probleminhas de contagem. É aqueles princípio fundamental da contagem, a permutação, arranjo, combinação, permutação simples, permutação com repetição. Então, se você não lembra quais são as fórmulas, o método de resolução de cada um deles, eu recomendo que você primeiro assista a nossa aula sobre a parte teórica deste assunto, beleza? Mas dando sequência agora, vamos então resolver questões sobre todos esses tipos de contagem, tá bom? Primeira questãozinha, olha só. Em um concurso com 5 vagas, os candidatos aprovados serão alocados, cada um em um dos municípios A, B, C, D ou E. Gente, para tudo, para um pouquinho aqui, ó. Volta para o seu cérebro. Olha só, se você está direto resolvendo essas questões, você vê, poxa, 5 vagas, cada um com os municípios A, B, C, D e E, você vai pensar, poxa, 1, 2, 3, 4, tenho 5 vagas. Então eu tenho 5 fatorial, uma permutação dos 5. Você já vai dizer isso aí, é 5 fatorial, eu já sei gravado na minha mente que é 120, vai, põe 120, pum, erra a questão. Por quê? Porque você foi afobado e você não leu toda a sua questão. Porque se você tivesse lido a sua questão por inteiro, seria ver que não seria isso. Olha só o que ele continua dizendo. O primeiro colocado, ele foi designado para o município A. Então, se aqui eu tenho o primeiro colocado, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto colocado. Se o primeiro foi para o município A, gente, esse daqui já está lá. Ninguém tira ele dali. O A já é ali. Aí ele pergunta, o número possível de alocações dos outros candidatos aprovados é. Se eu tinha 5 candidatos aprovados, um já foi designado lá para o município A. Então sobraram quantos candidatos? 4 candidatos para serem alocados em 4 municípios. Logo, é uma permutação de 4, ou seja, 4 fatorial. Então seria 4, 3, 2, 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 é o número de alocações possíveis destes candidatos aprovados. E é o que nós temos na alternativa B. Olha só, questãozinha razoavelmente fácil, se você prestasse atenção no que você estava lendo. Se você fosse afobadinho, erraria a questão de besteira, uma questão relativamente simples dentre os probleminhas de contagem, tá? Então, foco naquilo que você estiver lendo. Faça o quê? Grifem sempre o que você achar que é importante. Observe, você que está sempre assistindo a minha aula, eu sempre utilizo o quê? A técnica do grifo. Eu sempre grifo o que eu acho que é importante e o que eu acho que não vai me servir. Então, aquilo que eu vejo que está errado, eu também grifo para lembrar que aquilo está errado. Tá? E o que está no enunciado, eu sempre grifo para quê? Para ter o que está correto, a parte principal do meu problema. Igual eu fiz, ó, 5 vagas, o primeiro colocado já foi designado, aí sobraram as possíveis alocações para os outros candidatos. É isso que ele pergunta no exercício, foi isso que eu grifei. Então preste atenção no que vocês estarão lendo. Isto é muito importante e faz toda a diferença na hora da prova de vocês. Vamos ver a próxima questão? Olha só. Um candidato a um concurso organiza seu material para levar no dia da prova. Beleza, o candidato vai levar o material no dia da prova. Ele possui 13 canetas, ó. Muito bem, isso é importante. Sendo 7 azuis e 6 pretas. Se por segurança ele pretende levar 6 canetas, então ele vai levar 6 canetas para o concurso. Sendo ele vai levar 2 pretas. O número de maneiras que ele pode selecionar essas canetas são... Olha esse exercíciozinho aqui, ele nem pediu para se resolver. É mais para identificar o candidato que sabe a diferença entre o arranjo e a combinação. Na aula teórica sobre os probleminhas de contagem, eu falei que arranjo, a ordem é importante. E combinação, a ordem não é importante. O que significa isso? Vamos pegar por base esse problema. Nós não sabemos se vai ser combinação ou se vai ser arranjo. Mas lendo ele, eu já consegui descobrir que ele vai ser um probleminha de combinação onde? Ele pretende levar 6 canetas. Cara, se eu levar a caneta azul 1 e a caneta azul 2, ou eu levar a caneta azul 2 e a caneta azul 1, nessa ordem trocada, vai influenciar no número de canetas que eu vou levar? Vai influenciar na cor da caneta? Como assim? Se eu pego a preta 1
e a preta 2. Eu tiro do meu pacotinho de canetas a preta 1 e depois eu tiro a preta 2. Essa ordem, ela é diferente do que eu tirar a preta 2 e depois tirar a preta 1 do meu pacotinho? Não, essa ordem não é diferente, é as mesmas canetas. Então, se a ordem não é importante, é um clássico exercício desse daqui de combinação, porque minha ordem não é importante. Então, eu já sei que é uma combinação, mas veja bem. Eu quero combinar as canetas pretas com as canetas azuis. Quantas canetas pretas ele tem? Ah, mas e o 13 canetas? Eu sei que 13 canetas é o total de canetas, porque são 7 azuis e 6 pretas. 7 mais 6 dá 13, beleza. Então, quantas canetas pretas ele tem? Ele tem 6 canetas pretas e quer escolher quantas pretas? 2. Então, ele vai combinar 6 pretas, 2 a 2. Agora, quantas canetas azuis que ele tem? Ele tem 7 canetas azuis. E ele vai combinar essas canetas azuis com quantas que ele vai levar para a prova? Das 7 canetas azuis, quantas que ele vai levar para a prova? O total, ele não vai levar 6? Destas 6, 2 são pretas. Então, quantas azuis que restaram para ele? 4. Então, ele vai levar 6 canetas, 2 azuis e 2 pretas, perdão, e 4 azuis. Então, é a combinação de 6 tomado 2 a 2, multiplicado pela combinação de 7 tomado 4 a 4. E é o que nós temos na alternativa D. É isso que ele nos diz. Observe que esta questãozinha aqui é para eliminar aquele candidato que não sabe nada de diferença entre arranjo e combinação. Não quer nem saber de resolver o problema. Ele quer eliminar aquele que não sabe a diferença, não sabe diferenciar um arranjo de uma combinação. Simplesmente isso. Não precisava nem resolver a questão, né? Tranquilo, entre aspas, porque você tem que saber essa diferença. Ok? Vamos para a próxima questão, então? Veja bem, questão de número 3. Uma escola resolveu confeccionar uma bandeira formada por 3 faixas horizontais e uma vertical, como mostra a figura a seguir. A escola consultou os alunos a respeito das cores a serem usadas na bandeira e foram indicadas 5 cores. Nossa, professor, você só riscou isso até aí? Sim, porque de cima você está falando que tem uma bandeira nesse formato, ó. Simplesmente isso. E deu uma situação hipotética, falando que a escola consultou os alunos a respeito dessas cores. Tá, não importa. Foram 5 cores. Ótimo. Não importa se os aluninhos da escola escolheu ou não essas cores. Isso daí não me interessa. O que interessa são as 5 cores. Bom, de quantos modos a referida bandeira pode ser pintada? Agora vem a informação crucial deste exercício. De quantos modos a referida bandeira pode ser pintada, sendo que faixas adjacentes devem ter cores diferentes. O que são faixas adjacentes? Que estão uma ao lado da outra. Então, aquelas faixas que estão uma ao lado da outra tem que ter cores diferentes, não pode ter cores iguais. Bom, vamos pegar essa que está na vertical aqui, ó. Quantas opções de cores que eu posso ter para ela? 5. Vou iniciar por ela, então ela pode ter 5 opções de cores. Agora vamos pegar as outras. Essa daqui, quantas opções de cores ela pode ter? 4. Por que 4? Porque eu já escolhi essa, ó. Então ela só não pode se repetir nessa. Ah, mas e a de cima aqui? Eu não falei dela ainda, então eu não posso, não interessa ela. Só que interessa é que já foi escolhida. Já foi escolhida essa, então só posso te retirar uma. Então eu tenho 4 opções para escolher para essa. E para de cima aqui agora, então, onde está escrito escola. Quantas cores disponíveis que eu vou ter? Lembrando, esse aqui é adjacente e esse aqui é adjacente. Então, eu não posso usar estas cores. Então, eu vou ter 3 opções. Bom, e agora? Agora, resta a de cima, que é quem? Que é essa daqui. Quais cores que eu não posso utilizar? Eu não posso utilizar esta, nem esta. Então, das 5 cores, eu não posso utilizar 2. Quantas que me restam? 3. Aí você é aquele candidato todo afobadinho também na hora da prova, aí você vai começar a fazer. Aí você vê 5, 4, 3. Putz, 5, 4, 3, 2. Está diminuindo. Cara, você faz isso que você senta na jaca. Porque você vai ver, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60.
60 vezes 2, 120. Tá lá, bonita e grandona na primeira alternativa, o 120. Você vai assiná-la, você sai da prova achando que gabaritou e você errou a questão por besteira. Então, você tem 5, 4, 3, 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180. Aí o 180, ó, tá lá escondidinho na alternativa C. E ela que é a alternativa correta. Observe no seguinte, então. Esta questãozinha aqui serve para você usar o seu raciocínio. Você tem uma bandeira e você vai dispor de 5 cores ali, aí você vai seguindo a sequência. Você pode começar daqui para cá ou de cima para baixo. Dá na mesma. O resultado vai ser igual, tá? E o que mais? Só lembrar o que significava a palavra adjacentes. Mas adjacentes significa adjacente significa o quê? Está um ao lado do outro. Então, adjacente é o que está aqui, ó, ao lado. Tem um lado em comum, certo? Fora isso, continha de matemática. Pelo amor dos meus filhinhos, não vai me fazer todo um exercício desse, bonito, tranquilo, e a hora de você fazer a continha de vezes, você me erra. Pô, aí é jogar tudo por água abaixo, né? Cara, presta atenção na conta que você está fazendo, não vai me errar a multiplicação, hein? É o cúmulo hoje em dia, você que é um candidato ou uma candidata a concurso, errar uma conta de multiplicação. Você não vai cometer esse erro, certo? Vamos ver a próxima questão, então. Olha só, questão de número 4. A quantidade de anagramas com 5 letras distintas, que são diferentes, formadas a partir da palavra auditor é. Vamos pensar comigo. Eu tenho a palavra auditor, ele quer anagrama, só que ele não quer todos os anagramas dessa palavra. Ele não quer, porque essa palavra tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa palavra ela tem 7 letras. Cara, se ela tem 7 letras, ela vai ter 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faz isso que você erra também. Por quê? Porque ele apenas pediu com 5 dessas letras distintas, que são diferentes. Agora vamos pensar comigo. Se eu escolher a letra A e depois escolher a letra U, ou se eu escolhesse a letra U e escolhesse a letra A, isso dá diferença no meu anagrama? São anagramas diferentes? Óbvio, são 5, né? Aí eu teria mais 3 para cá, tá bom? Mas eu só quero pegar só essas duas, só para mostrar o exemplo para vocês, a diferença entre um arranjo e uma combinação. Se eu pegasse só essas duas aqui, ó, já começasse AU e depois o A, são anagramas diferentes? São diferentes, não são? Se são diferentes, você pode usar combinação? Não. Por quê? Porque aqui, ó, se a ordem aqui é importante, você usa o arranjo e não a combinação. Então, o seu arranjo aqui seria como? Você tem quantos no total? Qual que é o seu universo? O seu universo é auditor. E auditor são quantas letras? 7. Só que destas 7 letras, quantas que você vai ter que fazer o arranjo entre elas? De quantas em quantas? Você vai ter que tomar de quantas em quantas? De 5 a 5. Então, o seu exercício seria um arranjo de 7 tomado 5 a 5. Ficaria 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial. E isso daria 7 fatorial sobre 2 fatorial. Caiu 7 fatorial até chegar no 2 fatorial para poder cortá-los. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 2 fatorial. Simplificou e multiplico essas bagaceiras aqui. Eu disse também na minha aula sobre a parte teórica disso daqui, dos problemas de contagem, o quê? Eu disse que vocês poderiam resolver sem fazer conta isso daqui. Que era só pensar no quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou um anagrama com 5 letras, tá? Quantas opções vocês teriam para o primeiro? 7. E para o segundo? 1 a menos, porque se eu não poderia usar aquele que eu já usei aqui. Então, 6. Para o terceiro, eu não poderia usar nem esse, então 5. Para o quarto, não posso usar nem esse, nem esse, nem esse. Então, 4. Depois, 3. Olha só que bonitinho e maravilhoso. Esse daqui é o mesmo que esse. Então, você não precisa resolver sempre por fórmula. Se você não lembrar a fórmula, basta você pensar da seguinte maneira. Agora, vamos lá. Você vai fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 7 vezes 6 dá. Vou pegar aqui, ó, 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5 vai dar 10, sobe 1,
210. 210 vezes 4 dá 840. 840 vezes 3 vai ser 0. 12 vezes 3, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Então dá 2.520. Logo, a alternativa correta é 2.520. E isso é o que nós temos na alternativa D. Então, a resposta correta é a alternativa D. Veja bem, este exercício eu mostrei para vocês que vocês podem fazer pela fórmula do arranjo ou você pode fazer direto sem utilizar a fórmula, mas implicitamente você já está utilizando essa fórmula. Então, cabe a você resolver da forma que você encontrar mais simples para você, o que você achar mais simples. As duas estão corretas, as duas são válidas, as duas dão ok, dão certo para o seu exercício. Aí fica ao teu critério. Muito bem? Vamos ver uma próxima questãozinha então? Olha só. Acerca do princípio da contagem, das permutações, e probabilidade, julgue-se o seguinte item. O anagrama é um jogo de palavras que utiliza a transposição ou o rearranjo de letras de uma palavra ou frase com o intuito de formar outras palavras com ou sem sentido. Perfeito, perfeito. O que está dito aí está perfeito. Isso sim é a definição de anagrama. Olha só, a quantidade de anagramas possível de ser formada com as letras da palavra Itatiaia é superior a 600, ou seja, será maior que 600. Bom, o que nós temos que pensar aqui? Temos que fazer todos os anagramas da palavra Itatiaia, mas vamos fazer um por um? Claro que não, se você for fazer isso daí, você vai ficar a prova inteira fazendo e não vai acabar essa questão. O que você vai fazer? Isso é um clássico exemplo de permutação com repetição. Então será P de... Quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então P de 8. Agora vamos ver quantas vezes que cada uma das letras vai se repetir. O I se repete 1, 2, 3. Então marco o 3zinho aqui. O T se repete 1, 2. Então eu marco o 2zinho aqui. E aí o A também vai se repetir 3 vezes. Aí eu marco o 3zinho aqui. E como que fica a resolução deste problema? Basta você pegar 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 não, vezes 3, porque o último aqui também é 3. O último aqui também é 3, então vezes 3 fatorial. Agora eu vou diminuir o 8 fatorial até chegar no 3 fatorial. Então seria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Por que eu fiz isso? Desenvolvi esse. Por quê? É esse que eu vou cortar com o 3 fatorial de cima. Simplifiquei e simplifiquei. E agora, o que eu faço? Só fazer as continhas de simplificação antes de resolver. Se você pensar, eu quero multiplicar tudo que tem em cima e tudo que tem embaixo, e depois eu faço a divisão. Ótimo, se você acha que isso daí é o seu futuro, tudo bem, pode fazer, está correto, mas você vai gastar um tempinho a mais. Agora, se você pensar que 3 vezes 2 dá 6, não dá? Aí 6 você pode cortar com 6. Aí agora você vai pensar que 2 dá para simplificar com 4, sobra 2. Então, o que te restou aqui? 8 vezes 7 vezes 5 vezes 2. Então, 8 vezes 7 dá 56. Aí você vai ter 56 vezes 5. 56 vezes 5 vai dar 30, 28. Agora é fazer vezes 2. 560. Então, quantos anagramas possuem isso daqui? Possuem 560, que é superior a 600, né? É claro que não. Então, isso daqui está errado, porque 560 é inferior. Então, não é superior, é inferior a 600. Então, se ele é inferior, o que você tem que pensar? Que a questão ela está errada por esse fato. O mais difícil era você lembrar da formulinha do arranjo da permutação com repetição. Mas ele é desta forma, tá bom? Vamos para a próxima questãozinha? Questão de número 6.
dentre os números naturais de 3 algarismos, a quantidade desses números que possui pelo menos um algarismo 5 é... Cara, vamos pensar no seguinte. Vamos respirar fundo e analisar. Os meus números possuem 3 algarismos, então ele será assim. Ótimo. Ele quer saber a quantidade dos que possuem pelo menos um algarismo 5. Olha só. Números de 3 algarismos, nós temos aqueles que possuem um número 5, aqueles que possuem 2 números 5, aquele que possui os 3 números 5, os 3 algarismos sendo os 5, e também temos aqueles que não possuem nenhum algarismo sendo os 5. Ele quer saber aqui pelo menos um algarismo 5. Se você for fazer com pelo menos um algarismo 5, você tem que pensar com um único algarismo 5, com 2 algarismos 5 e com os 3 algarismos sendo os 5. Isso daí dá muito trabalho. Para fazer esse exercício, quando é pelo menos um, você pensa no seguinte, você pensa no seu universo total, ou seja, todos os números de 3 algarismos, aí você retira quem? Você retira os números que não possuem os 5. O resto que sobra, você pega todos menos quem não tem os 5, ou seja, os 3 diferentes dos 5. Como que eu posso fazer isso? Como eu posso pegar todos os números de 3 algarismos? Quem são meus algarismos que nós temos no nosso sistema de numeração decimal? Ele vai de 0, 1, 2 até 9. Então, quantos algarismos nós temos? Nós temos 10. Porém, meu queridão e minha queridona, no primeiro valorzinho aqui, no primeiro algarismo, eu não posso usar o 0, porque ele não seria de 3 algarismos. Então, eu não tenho 10 possibilidades para o primeiro. Eu tenho 9. Mas para o segundo aqui, eu posso usar o 0? Posso. Então, eu tenho 10 possibilidades aqui. E no terceiro, eu posso usar o 0? Posso. E eu tenho 10 possibilidades aqui. E por que é 10? Eu não retirei os anteriores? Porque não está escrito distintos. Se não está escrito distintos, eu posso tornar a usar o número que eu já utilizei. Por exemplo, se eu usei o 5 aqui, ó. Eu vou pegar o 5 porque eu sei que é meu objeto de estudo aqui. Vou pegar o 7. Se eu utilizei o 7 aqui, eu posso tornar a utilizar o 7 aqui. E posso tornar a utilizar o 7 aqui se eu quiser. Então, eu posso ir repetindo esses valores, tornar a usá-los, tá? Por isso que fica 9, 10 e 10. Só fica 9 aqui pelo simples fato de não poder usar o 0. Então, o total de números que eu tenho com 3 algarismos são 900. Pô, será? Ué, quem que é o primeiro número com 3 algarismos? O 100. E o último número com 3 algarismos? O 999. De 100 a 999 eu tenho 900 algarismos. Então, todos aqui, ó, seria 900. Menos, agora eu só vou calcular aqueles que não têm os 5. Ou seja, de 0 a 9 eu só não vou utilizar quem? Os 5. Então eu tenho os 3 algarismos. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Eu só não vou usar os 5. Então quantos que eu posso utilizar? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 9 possibilidades no meu universo para utilizar, 9 opções. Porém, no primeiro valorzinho aqui das 9, eu só não posso usar o 0. Se eu não posso utilizar o 0, sobraram 8. E na segunda? Ah, agora na segunda é chuchu beleza. Por quê? Porque agora eu posso usar o 0. Então me restaram aqui 9. E na terceira? Na terceira eu também posso utilizar o 0 e todos os outros que eu já utilizei. Só o 5 que não está no meu intervalo aqui. Então não interessa. Eu tenho 9 possibilidades. Logo, quanto que dá isso? 9 vezes 9, 81. Aí 81 vezes 8. Isso daqui dá 648. Então, a minha resposta daqui de quem não tem o 5 será 648. Agora, aqueles que têm pelo menos um algarismo 5 será 900 menos 648. 900. Se eu fizer 900 menos 648, dá 252. 252 é o que nós temos na alternativa E. Esta questãozinha aqui agora,
eu fiz assim por quê? Porque se eu fosse fazer com pelo menos um número 5, ou seja, fixava um deles era o 5. Depois eu ia ter que fazer a mesma coisa, só que fixando 2 deles sendo 5. E depois eu ia ter que fazer a mesma coisa fixando os 3 sendo 5. Daria muito mais trabalho. Então foi mais simples eu pegar e fazer o quê? Calculo todos os possíveis, todos aqueles que têm 3 algarismos e retiro quem? Aqueles que não têm os 5. Porque pelo menos um 5 pode ser 1, 2 ou os 3. Só não pode ser com nenhum. E foi isso que eu fiz, calculei com nenhum. Porque aí eu peguei todos menos os que não têm. O resto, todos eles vai ter pelo menos um. E foi isso que eu fiz aqui e cheguei na minha resposta. Ok? Vamos ver a próxima questãozinha então? Olha só, questão número 7. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B e C. Então, 30 passageiros e estiveram nesses países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa. Foram selecionados para ser examinados. Então foram selecionados aí para ser examinados que estavam nesses países A, B ou C. Presta atenção nisso agora. Constatou-se que exatamente 25 dos selecionados estiveram em A ou em B. Nenhum desses 25 esteve em C. Ok. E além disso, 6 desses 25 estiveram em A e B. Com referência nessa situação hipotética, julgue o item que segue. A quantidade de maneiras distintas de se escolher 2 desses 30 passageiros selecionados de modo que pelo menos um deles tenha estado em C é superior a 100. Vamos pegar o nosso problema. O nosso problema fala o seguinte, pelo menos um tem estado em C. Quantos que estavam em C? Ele fala o seguinte, 25 estiveram em A e B, mas não estiveram em C. Cara, se eu tenho 30 passageiros, 25 estiveram em A ou em B. E desses 25, nenhum desses estavam em C. Então, o que me resta aqui? 100 menos 25. 100 menos 25 dá 5. Logo, 5 estiveram em C. Se 5 estiveram em C, muito bem. Vamos continuar a informação. Aí ele fala o seguinte, de modo que pelo menos um desses tenha estado em C. Se ele fala, ele vai selecionar 2, certo? Se ele falar que um tem que estar em C, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, vamos resolver de uma forma mais simples, eu tenho que pegar e pensar que um pode ser estado em C, ou os 2 podem ter estado em C, tá? Então é isso que eu tenho que pensar. E como que eu posso resolver esse exercício? Da mesma forma que o anterior. Como? Eu pego aqui a combinação de quem? Eu pego a combinação do total, certo? Porque que é o total e é combinação e não arranjo. Porque se eu escolher o João e depois escolher o José, e escolher o José e depois escolher o João, tá na mesma. Então, por isso que é uma combinação. Quem que é a combinação total? Quantos passageiros tem? Tem 30 passageiros. E desses 30 eu escolho 2. Então, esse é o meu total. Menos o quem? Menos os que não estiveram em C. Porque o que sobrar vai ter estado em C. Pelo menos um deles vai estar em C. Então, quantos que não estiveram em C? 25 não estiveram em C. Então, dos 25, eu vou escolher 2. Por quê? São as combinações possíveis dos 2 que não estavam em C. E ele quer que pelo menos um esteja em C, então é só fazer isso daqui. Aí, o que é a combinação de 30 tomado 2 a 2? 30 tomado 2 a 2 é 30 fatorial sobre 28 fatorial vezes 2 fatorial menos 25 fatorial sobre 23 fatorial vezes 2 fatorial. 30 fatorial dividido por 28 fatorial vezes 2 fatorial dá 30 vezes 29 dividido por 2. 30 vezes
19 dividido por 2 vai dar 435, certo? E agora vamos fazer a continha aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui. Agora 25 fatorial dividido por 23 fatorial, ou vou diminuindo o 25 até chegar no 23 para cortar. E aí fica 25 vezes 24 dividido por 2 fatorial, que é 2. 25 vezes 24 dividido por 2, eu poderia simplificar aqui por 2 daria 12, 25 vezes 12 dá 300. Logo, o total de possibilidades aqui de escolher 2 entre os 30 passageiros seria 435. E os que não estiveram em C seria de 300. Como ele fala que pelo menos um deles teria que estar em C, é só fazer o quê? Esse menos esse. 435 menos 300 dá 135. E ele fala que esse número ele é superior a 100. E deu 135. Então isso daqui está correto. Então esta questãozinha aqui, ela era bem parecida com a questãozinha anterior, só que num contexto ó, completamente diferente. Onde foi mais simples, eu resolvi o quê? O total menos os que eu não queria. O que sobrava é o que eu quero, que foi o que eu encontrei aqui, que foi 135. Beleza? Vamos ver a próxima questãozinha? Olha só, questão número 8. Para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, serão designados um delegado, 3 agentes e um escrivão. O efetivo órgão que fará a operação conta com 4 delegados, entre eles o delegado Fonseca, 12 agentes, entre eles o agente Paulo, e 6 escrivães, entre eles o escrivão Estevão. Em relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Há mais de 2.000 maneiras distintas de se formar uma equipe que tenha o delegado Fonseca ou o escrivão Estevão, mas não ambos. Então eu tenho que calcular de uma maneira que tenha o delegado Fonseca e não tenha o escrivão Estevão. Eu tenho que calcular uma outra maneira que tenha o escrivão Estevão e não tenha o delegado Fonseca, porque os dois juntos não podem estar, eles não se bicam. Então vamos fazer primeiro com o delegado, o delta. Vamos pegar, utilizando ele. Então o delegado já vou escolher. Então o delegado vai ser o Fonseca. Aí quem será a combinação dos agentes? Vou escolher 3 agentes. Dentro de quantos? De um universo de 12. Ele não fala nada da escolha deles, então eu tenho que escolher 3 dentro de 12. Vezes quem? Agora eu tenho que escolher quem? Eu tenho que escolher o escrivão, porque é só um escrivão. Então eu tenho que escolher um escrivão de um total de quanto? Eu tenho 6 escrivães, não tenho? Só que desses 6 eu só posso usar 5. Por quê? Porque o Estevão não pode estar junto com o Fonseca. Então dos 6 eu só vou usar 5. Então é 5 tomado 1 a 1. É essa combinaçãozinha. Vamos escrever menorzinho isso aqui, tá? Então vai ser a combinação de 5 tomado 1 a 1. Se você parar para analisar, o que seria 12 tomado 3 a 3? É 12 fatorial sobre 9 fatorial vezes 3 fatorial. Então, seria 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial sobre 9 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial. Tudo isso multiplicado por quê? Ó, combinação de 5 tomado 1 a 1. Gente, toda combinação de 5 tomado 1 a 1 dá 5. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 12 dividido por 6, 2. E aí? 11 vezes 10 vai dar 110. 110 vezes 2 dá 220. Aí 220 vamos multiplicar pelo 5. 220 vezes 5 dá 1.100. Ótimo. Então eu sei que tendo o Fonseca e não tendo o Estevão dá 1.100. Agora eu tenho que calcular tendo o Estevão e não tendo o Fonseca. Então para calcular o delta, o delegado aqui da Polícia Federal, eu tenho quantos delegados possíveis?
eu tenho que escolher um delegado dentro de 4 delegados, só que o Fonseca não pode estar. Então eu tenho a combinação de 3 delegados para escolher um, vezes a combinação de quem? Agora, dos 12 agentes, eu vou escolher 3. De novo, ele não falou nada sobre os agentes, pode ser qualquer um. Vezes o escrivão. O escrivão agora vai ter que ser o Estevão. Então vai ser só uma opção, porque só tem um escrivão a ser escolhido. Aí é só o Estevão. Aí combinação de 3 tomado 1 a 1 dá 3. Combinação de 12 tomado 3 a 3, nós já vimos, dá 200 e 220. Então isso aqui dá 660. Se dá 660, e então, olha a mágica da contagem, pessoal. As palavrinhas e a palavrinha ou. Essas duas palavrinhas são mágicas. Toda vez que ele fala um e outro, você faz vezes. Toda vez que ele fala um ou o outro, você faz mais. Então você tem que fazer aqui, ó. Era esta situação com o Fonseca ou com o escrivão, que era esta. Então será 1.100 mais 660, que dá 1.760. Logo, ele fala que dá mais de 2.000, não fala? Então, tem mais de 2.000 maneiras? Não, tem 1.760, que é menor que 2.000. Portanto, a alternativa correta não. Essa questão ela está errada, ok? Então, olha só, outra questãozinha onde você tinha que analisar situações hipotéticas. Como assim? Você tinha que escolher um, mas não poderia ter o outro, ou você teria que ter o Estevão e não ter o delegado Fonseca. E aí ele falava que era aquilo ou o outro. Se era aquilo ou o outro, aí nós fizemos mais. Agora, se ele fala que era aquela situação e a outra situação, aí você calcularia e faria eles como sendo de multiplicação, sendo vezes, tá bom? Vamos ver a próxima questãozinha? Olha só, questão número 9. Na prateleira de uma estante encontram-se 3 obras de 2 volumes. 2 obras de 2 volumes. Dispondo-se, portanto, de um total de 10 volumes. Assim, o número de diferentes maneiras que os volumes podem ser organizados na prateleira, de modo que os volumes de uma mesma obra nunca fiquem separados, é igual a... Cara, ele falou aqui, e ele falou uma pegadinha para vocês. 3 obras de 2 volumes e 2 obras de 2 volumes. Então, na verdade, aí você tem 5 obras de 2 volumes. Ele poderia muito bem ter falado assim, ó, 10 obras de 2 volumes, num total de 10 volumes. Então você pode ter, por exemplo, aí vou pegar essas 3 obras de 2 volumes. Quais volumes? A e B, depois B e C, depois, B e C não. A e B, C e D, E e F. Bom, essas 3 aqui, essas 3 primeiras que ele nos disse aqui. Agora, 2 obras de 2 volumes. G e H e J. São essas 2 obras ali de 2 volumes, certo? Agora, ele fala o seguinte. Ele nos diz que estes volumes, eles têm que ficar juntos. Por quê? Porque está dizendo aqui, ó, os volumes de uma mesma obra nunca fiquem separados. Então, esse daqui ocupa um espaço duplo, esse aqui ocupa um espaço duplo, este ocupa um espaço duplo, este ocupa um espaço duplo, e este ocupa um espaço duplo. Então, é como se eu tivesse o quê? 5 espaços duplos para eles. Poderia colocar aqui AB, BC, CD, EF, GH e J. Poderia colocar qualquer um deles aqui, e aqui o outro, aqui o outro, aqui o outro e aqui o outro. Então eu teria 5 possibilidades para esse, 4 para esse, 3 para esse, 2 para esse e 1 para essa. Por quê? Se eu colocar AB nessa, eu não posso colocar mais AB em nenhuma outra. Aí eu tenho que colocar os outros, mas aí me sobra 4 opções. Se por causa eu coloque o CD nessa, eu não posso mais colocar CD em nenhuma outra. Aí me sobra só 3, e assim sucessivamente. Mas aí que está o tchan da questãozinha. Ele fala apenas o seguinte, que esses volumes dessas obras nunca fiquem separados. Se eu chegasse nisso aqui e multiplicasse, isso aqui vai dar 120, certo? Então eu tenho 120. Ele fala
que esses volumes não podem ficar separados. Mas ele não fala que tem que ser nessa mesma ordem. Como assim? AB. Eu coloquei aqui AB. Ele não fala que tem que ser nessa ordem. Ou seja, se eu pego o volume AB na estante e coloco ele da forma AB, é uma maneira. Se eu coloco ele na estante BA, é outra maneira. E também está correto, porque eles continuam juntos. Então eu posso permutar esses dois aqui, permutar esses dois, permutar esses dois, permutar esses dois e permutar esses dois. Quantas permutações que dá nesse daqui? Duas. Nesse, duas. Nesse, duas. Nesse, duas. E nesse, duas. Então eu tenho que multiplicar por tudo isso daqui. Então 120 eu tenho que fazer vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Porque eu posso permutar cada um deles. E aí vamos lá, então. 120 vezes 2, 240. 480. 960. 960 vezes 2 dá 1920. 1920 vezes 2 dá 3.840. Então, 3.840. E 3.840 é o que nós temos na alternativa B. Essa questãozinha aqui foi de sacanagem para vocês falar 3 obras de 2 volumes e 2 obras de 2 volumes. Eu poderia muito bem falar que era 5 obras de 2 volumes. Vai saber, né? Mas o tchan estava em você pensar. Uma obra fica junta, os 2 volumes dessa obra ficam junta, os 2 volumes da outra ficam junta e assim vai ficando junto. Porém, igual eu falei aqui, se eu colocar a obra A e a obra B, é diferente de eu colocar a obra B e a obra A. Isso é diferente. Então eu posso permutar entre eles. Então, como só tenho 2, vai ser ela vezes a outra. Então vai ser 2 permutações só para cada uma delas. E só que eu tenho 5 dessas obras aqui ó, separadas. Então, por isso que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? E aí minha resposta é 3.840. Ok? Vamos ver a última questão para matar esses problemas aqui de contagem. Vamos ver então. Questão número 10. Para ter acesso a um arquivo, um operador de computador precisa digitar uma sequência de 5 símbolos distintos, ou seja, diferentes, formada de 2 letras e 3 algarismos. Ele se lembra dos símbolos, que maravilha, mas não da sequência em que aparecem. Então, o maior número de tentativas diferentes que esse operador pode fazer para acessar esse arquivo será D. Vamos pensar, poxa, o maior número possível de tentativas diferentes. Cara, são 5. São 2 letras e 3 algarismos. Esse exercício aqui poderia ser uma pegadinha, mas pelas alternativas que nós temos aqui, são poucos valores. Ele poderia muito bem ter colocado valores gigantescos aqui e um pequeno ou 2 pequenos para confundir vocês. Por quê? Porque ele falou o seguinte, são 2 letras e 3 algarismos. E se ele não tivesse dito que ele se lembra dos símbolos? Aí eu teria que calcular todas as possibilidades com 2 letras, que é 26 do alfabeto é uma e 26 da outra, e 3 algarismos, que é o quê? Os 3 algarismos seria 10 possibilidades para um, 10 para o outro e 10 para o outro algarismo. Mas aí seria gigantesco. Mas olha só, ele falou que ele se lembra desses símbolos. Então, não importa se seja letra ou se seja algarismo. Se ele se lembra dos símbolos, eu tenho quantos símbolos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 símbolos. E ele se lembra desses 5. Ele só não sabe a ordem em que eles estão. Então, o maior número possível será 5 possibilidades de símbolo para o primeiro, 4 para o segundo, 3 para o terceiro, 2 para o quarto e 1 para o quinto. Por que 5, 4, 3, 2, 1? Porque ele, além de tudo, ele fala 5 símbolos distintos, são diferentes. Então, se são diferentes, eu não posso tornar a usar o que eu usei anteriormente. Então, se eu usei um símbolo aqui para esse, eu não posso usar esse símbolo em nenhum outro mais. Tá bom? Aí, se eu uso um nesse e um nesse, eu não posso usar nesse quem? Esse e esse. Por isso que sobram 3. Conforme nós resolvemos outros exercícios aqui, também nesta aula, sobre esses exercícios aqui, esses probleminhas de permutação. Agora, olha só. Basta, então, que nós façamos o quê? A multiplicação entre esses 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120.
Então, o número máximo, o maior número possível de tentativas diferentes que esse operador pode fazer para acessar esse arquivo será 120, que é o que nós temos na alternativa B. Olha só, pessoal, para finalizarmos esta aula, então, eu quero que vocês se lembrem dos probleminhas de contagem. Arranjo, combinação, permutação simples e com repetição, o princípio fundamental da contagem. E cada exercício tem a sua peculiaridade, que é só você analisar o que está de fato sendo importante para você. O que de fato é relevante para você resolver o exercício, tá bom? Grande abraço, até a próxima.